Hoje você vai entender de uma vez por todas como é que funciona uma bomba atômica. Tá passando no cinema o filme Oppenheimer, que foi um cientista que é considerado o pai da bomba atômica porque ele liderou o grupo que inventou as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que foram usadas no final da Segunda Guerra Mundial. Então se você assistiu o filme e não entendeu como é que funciona a bomba atômica, ou se você não assistiu o filme também, mas também quer entender de qualquer jeito como é que funciona a bomba atômica, a gente construiu uma aqui no Manual do Mundo para mostrar para vocês. Será que dessa vez a gente foi longe demais? Para começo de conversa, bomba atômica ou bomba nuclear tem esse nome porque ela aproveita uma energia que existe dentro do núcleo dos átomos. Então, átomo, atômica, núcleo, nuclear. Átomos, você sabe que são aqueles tijolinhos que formam a matéria, que formam tudo que a gente está vendo em volta da gente agora. Dentro de cada átomo existe um núcleo, um pedacinho pequenininho ali. E ali tem muita energia armazenada, como se fosse uma bateria. Então, para a gente fazer uma bomba, é só a gente juntar um monte de átomos e liberar de uma vez só toda a energia que tem no núcleo deles. É bem fácil, né? Só que não. Um dos elementos que as pessoas mais usam para quebrar esse núcleo e liberar energia é o nosso velho conhecido urânio. E era o urânio que tinha dentro da bomba de Hiroshima, a primeira bomba usada na Segunda Guerra Mundial. Então o que a gente vai precisar fazer é arrebentar o núcleo dele para soltar energia. Se você pegar um átomo de urânio e olhar bem de pertinho, no núcleo dele você vai achar isso aqui. É o núcleo dele que tem partículas bem pequenininhas que a gente chama de prótons e nêutrons. O urânio, ele tem 92 prótons e o número de nêutrons varia, mas o urânio mais usado na bomba tem 143 nêutrons. É por isso que a gente chama esse tipo de urânio aqui de urânio 235 ou 235, porque a soma de 92 mais 143 dá 235. Para quebrar esse núcleo é só jogar um nêutron. Isso vai desestabilizar o núcleo do urânio e ele vai se dividir. Ele se transforma em outros elementos químicos, que podem ser criptônio ou bário, por exemplo. E essa quebra libera muita energia, ou muito calor, esquenta pra caramba, e também libera outros nêutrons, que vão quebrar outros átomos de urânio que estão perto, que vão liberar outros nêutrons, que vão quebrar outros átomos de urânio, que vão liberar outros nêutrons, quebrando outros átomos de urânio, quebrando outros, liberando um monte de energia. E é isso que é a bomba. Eu sempre desenho um rainho para representar energia, mas aqui ela vai estar principalmente na forma de calor. Tudo isso é muito quente. Normalmente, para explicar essa reação em cadeia, as pessoas usam ratoeiras com bolinhas de ping-pong, um monte de ratoeiras. Então, quando uma bolinha cai, aciona uma ratoeira, que solta uma bolinha, que aciona outras ratoeiras, que aciona outras ratoeiras, assim vai. A gente ainda não fez essa experiência no Manual do Mundo e talvez até rolaria bater um recorde com ela. Se você achar essa ideia legal, deixa aí nos comentários, fechou? E agora, para fazer a bomba, tem um desafio complicado. O urânio 235 não é muito fácil de achar. O urânio é um elemento químico que existe na natureza. O problema é que a maior parte do urânio está na forma de urânio 238. E não é esse que a gente quer, né? É o outro, é o 235, que tem 143 nêutrons. Então, quando se faz a mineração do urânio, a gente vai achar um monte desse e só um pouquinho desse que é o que importa. O que vai ter que ser feita é uma espécie de uma separação que a gente chama de enriquecimento de urânio. Então, quando você ouviu falar, por exemplo, que certo país tem tecnologia de enriquecimento de urânio, é porque ele consegue tirar o 235 de lá. Onde é que eu tinha guardado meu urânio mesmo para poder mostrar para vocês enriquecimento? Descobri um jeito muito louco de contar coisas repetitivas, ó. A balança tem um método aqui que ela conta exatamente quantas bolinhas tem. Ah, que coisa legal! Olha aqui. E 63 bolinhas. Enriquecer urânio não é nada fácil. Pra vocês terem uma ideia, na natureza, só 0,7% do urânio é o 235. Então, se a gente tivesse tudo isso aqui de urânio, a gente só ia ter isso de 235. E aí a gente precisa tirar só ele de todo o resto. Então rola um processo de separação que é muito lento. Você tem que ir tirando os pedaços, separando, tirando o 238, tirando, até ficar só o 235.
e aí você vai acumulando aquele 235 em algum lugar. Aí joga isso aqui fora e começa tudo de novo. Esse processo vai ter que ser repetido, repetido, repetido. E faz mais uma vez, e faz outra, e repete, e mais uma vez, e repete, e faz, e repete, e faz mais uma vez, e repete, até você conseguir uma quantidade minimamente decente de urânio 235. É isso aqui que a gente vai chamar de urânio enriquecido, que na bomba atômica precisa ser pelo menos 90% do urânio que for usado. Só para vocês terem uma ideia, numa usina nuclear como a que a gente tem no Brasil, o urânio 235 precisa ser só 5% do combustível total. Resumindo, é um processo difícil pra caramba que pouquíssimos países conseguem fazer. Mas aqui a gente tem o ingrediente que forma a bomba. Mas chega de teoria, vamos mostrar a bomba que a gente construiu aqui no Manual do Mundo. Vocês não acharam que a gente ia construir uma bomba de verdade, né? O que a gente fez é um esquema simplificado da Little Boy, que é o nome da bomba que foi jogada em cima de Hiroshima. É a bomba que a gente está falando desde o começo. A parte mais importante é esse tubo onde fica o urânio que vai ser usado na bomba. Nesse caso é muito pouco, só 64 quilos de urânio com uma bomba atômica. E ele está dividido em duas partes que a gente pintou de verde, e isso é muito importante para a bomba não explodir antes da hora. Quando a gente tem urânio enriquecido, existe uma quantidade máxima que você pode juntar sem que comece uma reação sozinha. No caso aqui é mais ou menos uns 50 quilos. Então o que eles fizeram? Dividiram esse urânio em duas partes diferentes que tem menos de 50 quilos. Para a bomba começar a funcionar, é só você juntar essas duas partes. Na hora de ativar então a bomba, o que vai acontecer? É mandado um sinal elétrico para uma carga explosiva que está aqui. Essa carga vai arrebentar e vai empurrar um projétil, né? Um pedaço de metal que vai levar o urânio até a outra ponta. Então agora a gente já tem a massa crítica, aquela quantidade mínima de urânio para começar a reação em cadeia sozinha. Mas tem mais uma coisa aqui na ponta, que é uma espécie de espoleta formada por polônio e berílio, que no momento em que esse pedaço de urânio chega, ela começa a liberar nêutrons. E quando a gente tem um monte de nêutrons acertando o urânio, você já acabou de ver na lousa o que pode acontecer. Essa bomba vai explodir. Então a bomba não precisa bater em nada para ser ativada. Ela é ativada enquanto está no ar. E isso faz com que o estrago seja muito maior. Se ela estourar no chão, tem um monte de prédio, montanha que acaba protegendo o que está atrás. Mas como ela estoura no ar, é como se a bomba chovesse de cima para baixo. A bomba está explodindo em cima de você, pega todo mundo. Em 1945, quando essa bomba explodiu lá no Japão, mais ou menos 1 quilo do urânio só reagiu, e mesmo assim o estrago foi imenso. 4 quarteirões foram completamente destruídos pelo calor, pelo fogo. Prédios que estavam numa distância de até 2 quilômetros caíram. É como se a gente destruísse a Avenida Paulista inteirinha aqui em São Paulo. Também tem radiação que foi espalhada por uma área imensa. O problema da radiação é o urânio e os outros elementos químicos que foram formados naquela reação em cadeia que eu mostrei, que ficam soltando uma série de partículas que atravessam o corpo das pessoas e causam um monte de estragos, inclusive podendo modificar o nosso DNA e causar câncer. Em Hiroshima, a estimativa é que morreram mais ou menos 100 mil pessoas, o equivalente a 1/3 da cidade. Isso só em Hiroshima, porque dias depois eles lançaram a bomba em Nagasaki e foi uma bomba maior ainda. Em toda a história foram só essas duas bombas que foram usadas para matar pessoas de fato. Foram os Estados Unidos que soltaram essas bombas no Japão no final da Segunda Guerra Mundial. Mas depois disso rolou uma corrida para que outros países conseguissem fazer as suas próprias bombas. E aí foi desenvolvida uma bomba um pouco diferente, que ela não funciona quebrando átomos, ela funciona juntando átomos. E essa bomba a gente chama de fusão, é uma bomba de fusão nuclear, porque ela junta o núcleo dos átomos e consegue liberar muito mais energia. Só para vocês terem uma ideia, para juntar dois núcleos de átomos, a gente precisa de tanta energia para começar essa fusão, que é usada uma bomba atômica normal dessa aqui dentro da bomba que é de fusão para apertar ali um átomo contra o outro e começar a fusão, que é muito parecido com o que acontece dentro do Sol. A maior bomba de todos os tempos que foi soltada num teste foi a bomba Tsar, pela União Soviética, lá perto do Círculo Polar Ártico, num lugar onde não morava ninguém. Ela era uma bomba de 3 fases, então primeiro tinha uma parecida com essa aqui, que começava a fusão, que acionava depois outra fusão, e ela tinha mais ou menos o poder de 3.000 vezes a bomba que foi jogada em Hiroshima. Eu acho muito importante a gente entender como é que funciona uma bomba atômica para quando a gente lê uma notícia ter noção do que está acontecendo, o que é o enriquecimento do urânio, por que é tão difícil fazer, por que matou tanta gente. Mas ao mesmo tempo, para mim, é um exemplo muito triste de que a ciência nem sempre ela é usada
para o bem. A ciência são as coisas que a gente sabe, as coisas que a gente aprendeu ao longo da história e o jeito que a gente usa para aprender essas coisas hoje, né? Fazendo experiências, fazendo pesquisas. Mas o fato de tecnicamente você saber alguma coisa não significa que aquilo vai ser usado para fazer coisas legais. Quando a gente domina o núcleo dos átomos e consegue gerar energia com isso, a gente pode fazer usinas nucleares que têm um propósito bom. Hoje aqui no Brasil a gente usa bastante energia que é gerada por essas usinas nucleares. Quando acontece algum acidente, não é um acidente de propósito, e ao mesmo tempo a gente pode fazer uma bomba que mata centenas de milhares de pessoas, que se a gente soltar muitas ao mesmo tempo, pode ser que não sobre ninguém vivo. Então sempre que a gente fala de ciência e tecnologia, a gente tem que ter noção de que a gente tem que fazer coisas boas com elas, elas por si não são boas nem ruins. Falando sério com vocês, não esquece de dar o joinha no vídeo, porque isso faz muita diferença para ele chegar para outras pessoas. E se você não é inscrito no Manual do Mundo, se inscreve, porque ajuda muito a gente. Eu vou deixar uma playlist aqui só de vídeos que a gente gravou usando radioatividade ou explicando alguma coisa que tem a ver com isso. A gente já foi, por exemplo, dentro da usina nuclear de Angra, a gente já trouxe aqui um prato de urânio, já mostrou como fazer uma câmara que detecta a radiação, tem muito assunto legal.